Galera, muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu aqui, Ricardo Barbie. Faz tempo que eu não sentava de novo nessa mesa, a gente teve aí um período de férias e tal, e é um grande prazer estar aqui servindo o Senhor, com você que está nos assistindo, com o Ivan daqui do meu lado. Hein, Ivan? Bora. Agora com o cabelo, Ivan. Cadê os carecas do TronoCast? Deixei de ser careca, cara. Que absurdo Deixei de ser isso, careca. Só pra constar, cara, eu não tava de férias. É verdade. Bom, eu tava, gente. Então, eu tava de férias, o Ivan tava aqui com o TronoCast Business e fazendo algumas outras gravações que você, se não acompanhou, acompanha aí. Muito conteúdo legal e de Cristo pra você, tá? Mas a gente tá aqui não pra falar de mim, não pra falar do Ivan, mas pra falar de um casal lindo, Ivan. Cara, conheci há poucos dias e já sei que tem testemunho pra caramba aí, cara. Tem coisa linda. boa aí. Não, e vozeirão da mulher, né? Faltou um violãozinho aqui pra gente explorar isso, né? Próxima vez. Eu tava comentando aqui, cara, eu sou o único aqui nesse estúdio que não sou da arte. Não adianta, eu não canto, não toco, não faço nada. Vocês todos, o Matheus tá lá nos bastidores, tu e os dois estão aqui na nossa frente. Eu posso te ensinar a dançar, cara. Tango? Tango, eu sei dançar tango, cara. Depois eu te mostro, mas contigo não quero, tem que ser com mulher. Não vou querer. Vou te mostrar com a Renata aí, tu faz isso com a Jéssica. Tá. Mas, Ivan, estamos aqui para falar com o Leonro. É isso? Leonro. Isso. Leonro e Alícia. Oi, gente. Muito bem-vindos a essa mesa do podcast. Muito obrigada. Muito obrigado por esse convite. Me sinto honrado de sentar na mesa. Onde não, eu sei. Com certeza, Leonro, tu tá muito honrado, né? Essa piadinha te ouviu, né? Por aí o significado. Vai chegar lá. Muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Como a gente estava conversando antes, é um projeto que Deus deu para vocês. Estou muito feliz, ainda mais hoje com a minha esposa aqui, Alícia Prudência. E vamos fazer mais um episódio abençoado e guiado por Deus. Amém. Léo, explica aí, Leonro, de onde é que saiu isso? Vamos lá, Leonro. Leonro. Antes de voltar para Jesus, eu já era artista, mais música circular. E eu tinha outro nome, porém eu não queria mais esse nome, né? Queria trocar tudo, queria fazer uma nova era, vamos dizer assim, né? Após a volta para Jesus. E eu precisava trocar de nome. E eu pedi muito para Deus, né? Pô, Deus, me dá o nome certo, me dá um nome, né? Que seja para ti, de ti. E eu cheguei num nome que era Leon. Por conta que um dos motivos que meu nome era Leonardo, era por causa de leão, que minha mãe gostava, daí, o significado e tudo mais. Então, eu vou, Leon, tá, cheguei, mas ainda Deus não tinha falado, é isso, não confirmou no meu coração, não queimou no coração, sabe? Aí cheguei no meu mentor, cheguei no Odair e falei, cara, vamos orar e vamos sentar para você me ajudar a fazer um novo nome artístico, criar um novo nome artístico, né? Com essa nova fase agora. Aí tá bom, começamos a anotar, papel, anotar as ideias, tá, Léo, Leon, com a ideia que eu já tinha trazido, agora você está vivendo uma nova fase, você está vivendo para Deus, você está dedicando o seu talento, a sua voz, o seu chamado, né, o seu testemunho para Deus, então agora você está honrando a Deus com isso. Antes você honrava o mundo, né, honrava entre aspas, dedicava ao mundo, agora você está honrando ele para Deus. Então, Léo, Leon, honrar, chegamos em L-H-E, lhe honro. Só que lhe honro não ia ficar legal. Aí, pelo caso do nome de Léo, lhe honro. Então, hoje eu lhe honro Deus com o meu talento, com o meu propósito, com o meu chamado, com a minha vida. Então, por isso que a gente chegou nesse nome e hoje é o meu nome artístico aí, lhe honro. Show de bola. Cara, e aí? Vamos contar para esse povo que não te conhece ainda, né? Nem a Alice, né? Conta um pouquinho da história de vocês, de onde é que vocês vieram. Vamos começar pelas damas. Alice, Por favor. quem é Vamos você? De onde lá. é que você saiu, né? Tudo bem. Conta um pouquinho aí. Eu sou a Alícia, então, né? Eu uso Alícia Prudêncio na vida, no trabalho. Eu sou artista e hoje canto com o Léo, o Leonro, com meu marido. E, bom, eu sou natural de Brás do Norte. É uma cidade do sul catarinense. Conheço. Conheces? Interior, cidade pequena, né? Cresci lá e com 18 anos vim para Floripa para estudar. Então, sou formada em artes cênicas pela UFSC. Atualmente tenho 27 anos e, bom, cresci no catolicismo, na verdade, assim, com a cultura familiar. Uma coisa que já vinha da avó e tudo mais. E, então, eu cresci nesse mundo, mas também não era muito fiel à religião, né, digamos, o catolicismo. Mas sempre acreditei em Deus, assim, orava para Ele e conversava com Ele. Só que faltava, né? Faltava alguma coisa da minha parte, digamos. Relacionamento. Exatamente. E então aí Deus me deu
o Léo, chegou nesse momento, assim, que nós nos conhecemos, que a gente vai contar daqui a pouco. E aí minha vida mudou completamente. Aí eu pude me conectar de verdade com ele, conhecer a palavra e sentir. Eu acho que faltava sentir verdadeiramente, que é o que eu tenho hoje, assim, que eu carrego dentro do meu coração. E, bom, para continuar, né, minha biografia, atualmente eu trabalho, então, como artista e eu sou dona de uma escola de artes que fica na Trindade, chama-se Areira. Divulgando, posso divulgar? Pode. Olha, Ivan. Olha, Ivan. É o momento. É um momento para tu virar artista, cara. Cara, Tá vendo? Ó, só uma pausa. Eu tava contando, cara, o Ricardo é prova disso, tá? Uhum. Eu tava contando pro Leonro agora há pouco que no meu casamento o que salvou é que a gente resolveu cantar no casamento. Eu não Sim. sei de onde que eu tirei isso, mas ainda bem que a minha esposa cantou, porque senão não teria salvo. Né, Ricardo? Ficou bonitinho. Eu acho que deve ter sido um momento bem especial, com Uma coisa que eu certeza. aprendi nessa vida com Jesus, que nada é em vão, meu irmão. É verdade. Essa é a sua hora. Então, era a Assim, hora dela brilhar, não, cara. 70% da música ele tava no tom. Isso foi impressionante. Aí, Legal. Então, Não, uma quarta, uma quinta ali. Eu mas- digo que agora ele tem a oportunidade de se Olha aprimorar. aí, ó. Vamos Vamos Uma lá? aula de canto, uma aula verdade? de teclado. É, teatro. pode vir aí. E hoje eu estou me envolvendo no Ministério de Louvor, lá na igreja. Olha, desculpa, mas eu te Claro. cortei bem na hora que tu ia falar da tua escola. Pode falar É? o nome da tua Tá escola, bom. onde fica? Posso falar? Então, É. é Ceareira Escola de Artes e fica lá na Trindade. Nós temos aulas de canto, dança, teatro, para todas as idades, a partir de 4 anos. E então eu desenvolvo esse trabalho, né, com a escola, mas também como artista. Atualmente participo também de um canal do YouTube para crianças. Meu trabalho é muito voltado para as crianças, assim. Eu tenho uma conexão muito grande com elas, e tanto de personagens, coisas musicais. Eu gosto muito desse lugar, assim, que elas são muito verdadeiras, né? Acho que eles devem conhecer esse canal do YouTube, né? Talvez. Posso citar o canal? Pode? É Gato Galáctico. Ah, claro. Ah, sim. Isso. Ah, que legal. Minha E- filha já olhou o gato dela. Legal. E aí é isso, assim, agora, né? Então, tem essa coisa, estou adentrando o Ministério de Louvor, né? E encarando agora teatro cristão, né? Junto com o ministério lá da igreja. E descobrindo cada vez mais o amor de Deus. Amém. 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 Que lindo, que espontaneidade, né? Dá pra ver que ela é da arte mesmo, né? Não para quieto aqui, né? E aí, Leonro? Bom, E vamos tu? lá. Nasci em Cascavel, na cidade do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, quase fronteira ali com o Também Paraguai. conheço. Já trabalhei lá um Em tempinho. Cascavel mesmo? É. Que legal. Aos 12 anos, vim para Florianópolis com a minha mãe. Ela recebeu uma proposta de emprego e eu também tinha um sonho de ser jogador de futebol, então vim fazer testes no Avaí, joguei até um tempo no Avaí, no Figueirense, também fiz teste, não passei, joguei no Sambaqui ali no Triunfo. Aí me apaixonei, sempre fui um moleque muito sonhador, né, cara? Sempre fui... Eu vou deixar para não comentar sobre Avaí e Figueirense. Beleza? Tá bom, tá bom. Continua. Tua Mas eu sou corintiano. Vamos falar de coisa mais importante. Para outro momento. E daí, firmei aqui em Florianópolis, né, com a minha mãe. A gente começou a morar aqui em 2010, 2011, esses meados aí, desses anos aí. Tenho 30 anos hoje, sempre, desde 2012 também, sempre envolvido com música, né. O meu primeiro contato com a igreja foi através da minha mãe. Deus sempre usou muito minha mãe para me aproximar dele. Sempre usou a vida da minha mãe. Sempre tem alguém que Deus usa para nos aproximar, né? Um pastor, um amigo, Sempre tem ou um uma profeta, família. né? No meu caso foi minha mãe. Minha mãe se converteu lá em Cascavel ainda, antes de vir para cá. Depois a gente começou a frequentar uma igreja aqui, lá no centro de Florianópolis. E eu sempre gostei muito do rap. Escutava músicas circulares, mas sempre gostei muito do rap. E nessa igreja tinha um projeto de rap. Chamava BRC, Banca de Rap Cristão. Que maravilha. Ah, que era do Rafa. Isso. O Rafa também participava, conheci o Rafa lá, inclusive. Entendi. Rafael Rafael Portela. Portela, um abraço. Teve aqui no último. Teve aqui. Rafa, pra ti. É isso. E lá, nessa igreja, nessa banca de rap cristão, onde eu comecei um novo ciclo. Um ciclo de amizades, porque eu, querendo ou não, saí de Cascavel, deixei todas as minhas amizades de infância lá, e aqui eu comecei do zero, não conhecia muita gente. Tinha o colégio e tal, mas não me entrosei muito, mas lá me entrosei bastante. Então, ali começou um novo ciclo de amizade, né? Um novo ambiente, novas pessoas, foram se criando laços. Então, ali me conquistou. Aquele projeto me conquistou. Quantos anos tu tinha?
Tinha 14. Ah, era novinho, tá? Lá eu comecei a participar mais. O Rafa tinha um grupo de rap Uhum. lá também, né? O Sonic também. E eu comecei como hold. Uhum. Passava o som, arrumava os cabos, ali na igreja mesmo, né? Também, só que também eles tinham um grupo que fazia shows em outras igrejas, outros eventos, Marcha para Jesus. Então eu sempre estava lá como o cara que fazia tudo ali, os bastidores. Até vendia camiseta, canistinha, vendia CD. Eu fazia todo esse trabalho assim e eu comecei a me envolver mais ainda. E como a BRC me aproximou mais da igreja, acabou me aproximando mais das outras rotinas da igreja. No sábado, grupo de jovens. Aí eu comecei a frequentar o sábado também. Aí eu comecei a frequentar mais o domingo, porque antes eu só ia na sexta. Sexta, que era o rap e tal, eu gostava. Minha mãe já tinha me convidado outras vezes, só que eu era criança, não me interessava muito ainda e tal. E esse projeto do rap me chamou muita atenção e eu fui. E que me levou a entrar no Louvor dos Jovens. Aí eu tocava violão lá também, como você falou que tocava violão. Eu tocava violão no Louvor dos Jovens. E comecei, daí me batizei nas águas lá, né? Então, Deus nunca errou. Ele já tinha me botado No me caminho. colocado no caminho certo já. Mas é isso, cara. Hoje eu tenho aí 30 anos, sou casado com a Alicia Prudêncio, filho da Carla Roberta e do Silvio. Hoje meu pai atualmente mora nos Estados Unidos. A gente se viu a primeira vez depois de 25 anos, 27 anos, agora em 2024. Foi um encontro, né? Porque quando ele foi eu era bebê, não lembrava muita coisa. E descobri um propósito, né? Em Deus. Para mim, na verdade, hoje eu descobri que o propósito no final é um só. Cada um tem um chamado, mas o propósito é único, que é levar, né, nosso testemunho, a nossa história para ganhar almas para Jesus através da nossa vida, né? Cada um tem uma estratégia. Eu creio que a estratégia de vocês é o podcast, mas eu descobri isso não tão distante, foi essa descoberta. É recente, aí 2 anos. Sim. Que eu realmente me entreguei, me rendi a esse chamado, entendi a minha missão com Deus. E hoje estou aí, cara, totalmente entregue a isso. Entendi que Deus me chamou para ser um general, um soldado dele aqui na Terra para ganhar almas para o reino dele. Uhum. E como é que foi essa tua descoberta, Leon? Conta para nós, assim. Tu fala nesse momento, onde Deus te chamou. Mas até Deus te chamar, o que aconteceu contigo? Como é que foi essa caminhada aí? Tem estrada, viu? Dá pra Conta essa história pra gente aí, Dá vai. pra fazer umas 2 horas de podcast? Não, tô brincando. 2 horas já é filme de A Hollywood. gente faz uma série, a gente faz uma Vou fazer série. série, vou fazer Primeiro série. episódio, Recebo, segundo, recebo. terceiro. Recebo porque esse é um dos minhas ambições aí. Cara, aos 15 anos, como eu te falei a história da BRC, ali da igreja que eu tava, eu acabei, uma curiosidade, eu acabei me apaixonando pela luta, pelo Muay Thai. Então, eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu pegava para fazer. Só que uma coisa que era ruim em mim, isso, é que eu fazia a qualquer custo. Qualquer coisa que alguém me desafiasse, eu ia cumprir a qualquer custo. Isso não é bom. Chega um certo momento que não é saudável, né? Então, passava da ambição e talvez virasse uma ganância, né? Que chegasse numa revolta, numa rebeldia para poder fazer aquilo acontecer. E foi isso que aconteceu. Então, eu era um moleque muito sonhador, eu tive o sonho de ser jogador de futebol. No caminho de futebol tinha uma academia de luta que eu parava para ver antes, que eu chegava um pouco mais cedo, e acabei me apaixonando por aquilo, troquei de esporte, entrei para uma equipe de MMA, aqui de Florianópolis, do Thiago Tavares. E o Thiago? Ah, legal. Entrei para a equipe dele, e a minha vida era aquilo. Eu treinava de segunda a sábado e dava meu sangue. Eu comecei no Muay Thai. Após um tempo, eu não tive mais como... Minha mãe, que pagava a mensalidade, a gente passou por um tempo de dificuldade, ela não conseguia mais pagar essa mensalidade. E eu cheguei no meu mestre chorando, falei, cara, não vou mais conseguir treinar. E eu já tinha virado pupilo dele. Mesmo pagando a mensalidade, eu chegava mais cedo, eu puxava o treino, eu fazia... Então, eu já tinha me conectado muito com ele, e ele gostado muito de mim. Então, a gente virou amigo fora dos tatames e tudo. E chegou um tempo que não tinha mais como pagar a mensalidade. Porque minha mãe trabalhava de comissão. Era só eu e ela aqui em Florianópolis. Então, comissão vendeu, ganhou bem. Não vendeu, vendeu, não ganhou tá nada. fora. Então, ficou um tempo meio difícil. Eu cheguei no meu mestre e falei.
E ele falou, cara, vamos dar um jeito. Ele chegou no Bertolucci, que era sócio do Thiago na época. Falou, ó, tem essa situação. Mas ele falou assim, ó, cara, já tem um menino na mesma situação que tu que a gente botou na recepção. Que é um prodígio, um cara, moleque que tinha um futuro muito bom. E eles colocaram porque eles não queriam deixar o moleque parar de treinar. E eu tava na mesma situação que ele. O que dá pra gente fazer é te colocar na limpeza. Você aceita? Ele aceita. Então eu limpava os banheiros, limpava os tatames, ficava quase o dia todo lá, sempre organizando a academia e tudo mais. Só que isso foi bom, porque isso acabou me aproximando mais do time. Isso acabou me chamando mais atenção, porque eu conseguia treinar mais, conseguia trocar mais ideia, conseguia me conectar mais com a galera. E eles começaram a ver um futuro em mim na luta ali. E acabei entrando para a equipe e tudo mais. Só que isso começou a gerar um conflito dentro da minha casa. Minha mãe conheceu o meu ex-padrasto agora, né? Não é mais casado com ela. E ele era muito, como é que eu posso falar? Entre aspas, das antigas, ele era muito sistemático. Ele não enxergava a luta como um esporte muito violento. Ele era da igreja também, então ele achava que fugia um pouco dos princípios de Deus aquele esporte. Só que, como eu te falei, eu sempre fui um moleque sonhador e o sonho que eu agarrava era a qualquer custo. Isso começou a gerar muitos debates dentro de casa, né? Começou a desgastar a relação e tal. E minha mãe, como sempre, foi muito submissa à palavra de Deus, né? Tem a questão do homem ser o sacerdote da casa, então ela ouvia, escutava muito ele. Ele era um cara, gente boa, era um cara de Deus, evangelista, só que tinha esse problema com esse meu sonho. E acabou um dia que eu saí de casa, com 15. Caraca. Saí de casa com 15 anos. E é muito louco, eu gosto de pontuar isso, porque eu saí de casa por um sonho. Mas essa saída, essa rebeldia, me acabou afastando dele. Porque daí eu fui morar lá, eu morava aqui no Abraão, a academia era perto de casa. Eu fui morar na casa de um amigo meu da escola, lá no Monte Verde, longe pra caramba. Tive que começar a trabalhar, tive que começar a ajudar. Aí já comecei a faltar treino, já não tinha dinheiro para ir e voltar do treino, alimentação, tudo mais. Então comecei a me afastar. Então eu saí de casa por rebeldia, não honrei minha mãe, né? Não fiquei, não escolhi ficar também, porque, sei lá, 15 anos, imaturo também, né? Não quero justificar, mas tinha esse lance da imaturidade. E acabou me afastando desse sonho. Então daí eu comecei a parar de treinar. Obviamente isso me frustrou muito, porque era algo que eu amava muito. Teve também o lance do impacto da saída de casa, né? Porque eu era eu saí e daí deu 2 semanas da saída de casa. O que aconteceu? Quis voltar. Sempre tem, né? Quando toda a roupa tava suja, quando Exato. a comida já tava com fome de comer comida boa e miojo me incomodou. Aí, né, quis voltar. E era num sábado. Eu sabia que eles estavam na igreja. E eles sempre saíam comer depois da igreja e tal. Então, chegava 1h da manhã, 00:30 em casa, né? E eu fiquei lá esperando. Ah, tu ficou... Na porta. Do apartamento. Era um apartamento, fiquei lá esperando. Chegaram ele com o carro para embicar na garagem. Aí minha mãe desceu o vidro e falei, quero voltar para casa. Aí, vamos subir e conversar. Aí subimos. Aí meu ex-padrasto chegou e falou assim, viu? Aí, você pode até voltar para casa, mas a condição é você parar de lutar. Aí eu falei, então, infelizmente não vai dar. Peguei o meu kimono, peguei minha luva, botei umas roupas na mochila que eu tinha. Voltou. E 2h da manhã eu saí de lá. Uma chuva, cara, uma chuva. E não tinha mais ônibus, não tinha mais nada. E aí fiquei dormindo no ponto de ônibus. Vixe. Até 6 da manhã, que daí passou o primeiro ônibus. Aí expliquei minha história pro motorista, falei que não tinha dinheiro. Ele, vai, deixou eu ir. E voltei pra casa do meu amigo lá no Monte Verde. Aí, cara, isso causou um impacto negativo dentro de mim. Parei de frequentar a BRC, parei de frequentar a igreja, parei de praticar o esporte, comecei a frequentar festas, né, conhecer drogas, mudar o ciclo de amizade, né, que influenciava para esses ambientes, para esses convites, e fui me deixando levar. E quando eu vi, me desviei totalmente. Pulando, resumindo, fui parar, depois de um tempo, conheci outros amigos e fui morar aqui numa favela da Grande Florianópolis, numa comunidade, e acabei me envolvendo no tráfico de drogas.
Com 16 anos, já fazia parte ali do tráfico, né? Tem uma boca ali de fumo, onde tinha funções, e a gente operava algumas funções ali dentro. Então, era a polícia todo dia, entrava, a gente tinha que correr, pular muro, pular creche, quebrar telhado. E era todo dia, cara. Às vezes entravam atirando, então, algumas vezes já escapei da morte, né? Escapei não, né? Deus, né? Isso, Hoje eu olho... Cara, é porque... Como eu fiquei? Eu fiquei lá dos meus 16 até os 21. Morando na favela, no meio do tráfico. Isso. Envolvido. Fiquei lá envolvido nisso. Essa foi minha vida dos 16 até os 21. Então, virou uma rotina normal, a minha visão. Porque é isso, cara. Lá dentro da comunidade, a galera não sai de dentro de lá. Ainda mais quem está envolvido. Então, fica muito lá. Então, é um mundo como se fosse uma bolha mesmo. E ali a gente ficava. Às vezes, saía fazer alguma coisa. Só que eu também comecei a entrar na música. A escrever letras, a fazer os meus raps seculares, né? Mas vivia entre o rap, a música e o crime. E essas músicas, esse projeto, né, que a gente começou de música, começou a dar certo, né? Dar certo, entre aspas, né? Começou, tipo, a aparecer shows. A gente fazia muitos shows aqui em Florianópolis. Começou a abrir shows grandes, começou a ter contato com outros artistas, ser chamado para outras cidades, ir para São Paulo, trabalhar. Então, começou, só que também vivia uma vida oculta, paralela no crime, que muita gente não sabia. Porque a gente fazia show em grandes casas aqui em Florianópolis. E, cara, aos 21, aconteceu muita coisa e eu acabei voltando para minha cidade, lá em Cascavel. Só que não parei com o crime também. Sozinho? Isso, Sozinho? Sua mãe não foi? Não, minha mãe ficou. Mas tinha os avós, né? Pra contextualizar. Foi pra casa dos avós. Voltei tá. lá para minha cidade natal, fui morar com meus avós, mas, porém, continuei ainda na vida errada. Tinha contatos aqui, contatos lá, fazia as coisas acontecer. E aos 21 anos, eu fui preso. A Polícia Federal bateu lá em casa. Foi na tua casa. Foi No teu mandato. Na casa da avó. Mandato. Já tava te olhando. Fiquei 1 ano sendo investigado. A gente cometeu um delito, onde ocorreu em São Paulo. Esse delito acabou sendo... caiu, né? Caiu, a polícia pegou e tal. E a partir daí eles começaram a investigar. Só que eu nem imaginava. Sim, Estava mas... nessa investigação. Então, continuei fazendo o que eu fazia. Uhum. E 1 ano depois, bateu a Polícia Federal lá na porta da minha casa. Mandato, já era, fui. Já era. Cara, com certeza foi uma época mais difícil da minha vida. Tirando também aos 12 anos que eu passei algo bem difícil. Foi o meu primeiro milagre, assim, que eu vi que Deus fez. Foi aos 12 anos, quando eu estava num retiro, inclusive da igreja, com a minha mãe. E eu não consegui mais ficar de pé. Me sentia muito fraco e daí todo mundo começou a ficar preocupado, comecei a vomitar e tal. Me levaram para o hospital, aqui no Hospital Infantil, Florianópolis. O primeiro médico já queria fazer transfusão de sangue. Só que eu era muito novo para fazer transfusão de sangue e ele estava achando que eu estava com leucemia. Tive essa suspeita de leucemia. Veio uma médica mandada por Deus novamente, no meio do corredor, que ouviu o médico falando que eu precisava de transfusão de sangue urgente. Ela falou, não, esse menino não pode, ele é muito novo. Tinha os problemas da... Como é que é o nome? Medula... Que não pode, né? Que ocorre na transfusão de sangue, que pode prejudicar várias coisas, né? Porque ainda estava em crescimento, né? Daí não podia. E ela interviu. Falou, não, vamos fazer mais exames. Aí, no final, ela conseguiu diagnosticar uma anemia profunda. Aí, cara, pensa, minha mãe tinha acabado de chegar em Florianópolis. Me deu uma anemia profunda, onde eu teria que ficar durante 3 meses, 3 vezes por semana, 2 horas por dia, tomando soro na veia no hospital infantil. No Oriporum, né? E, cara, eu precisava ter o acompanhamento de um adulto. E você pensa, só a minha mãe aqui, eu teria que ficar... Ela teria que ficar comigo 3 vezes na semana, 2 horas por dia. O que ia acontecer com o emprego dela? Não ia trabalhar. Não tinha como. Ia perder. Então, cara, 3 meses era muito tempo pra ela ficar nessa rotina comigo. Aí, resumindo, chegou a médica com 2 semanas, doutora Sandra, nunca vou esquecer, e falou assim, a medicina não pode explicar. Eu, como médica há mais de 20 anos, não consigo explicar, mas o teu filho está curado.
Oh, que legal. Então, esse Amém. foi o primeiro milagre. Amém demais. Glória a Deus. Mas voltando ao assunto ali, quando ocorreu a prisão, foi uma época muito difícil na minha vida. Eu sofri muito, porque, como eu te falei, as coisas na música, quando eu estava no mundo, estavam acontecendo ao meu ver. Eu estava em grandes estúdios, estava fazendo show para 5, 2 mil pessoas, 10 mil pessoas, estava fazendo em grandes eventos, passei um tempo em São Paulo, passei 2 anos em São Paulo por conta disso, numa gravadora. Então, ao meu ver, estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, não estava acontecendo. E eu sentia isso. Falei, cara, eu estou do lado dos melhores artistas. Eu estou nos maiores estúdios. Eu estou fazendo grandes shows. Abrindo dos melhores artistas do meu nicho, já abri todos. E não avançava. Chegava um teto e não avançava. E eu me frustrava muito com isso. Né? E eu sempre fui engajado em projeto social. Então, lá em Cascavel, antes de ser preso, eu já tinha iniciado um projeto social onde levava os meninos para o estúdio, os meninos comprometidos, onde a gente abriu um espaço, locou, comprou os equipamentos. E cada menino comprometido, que a gente via que estava comprometido, dava um dia da semana, ia lá e gravava. E estava tudo acontecendo. E foi lá e eu, aos 21 anos, foi preso. Então, quando eu me vi naquelas grades, cara, imagina, eu sonhando com aquilo, fervorando, tinha mais de 10 datas marcadas de show, eu tava ali, eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui urgente e tal, eu comecei. Aí eu passei 3 dias na delegacia antes de ir pro presídio. Tem esse tempo ali de triagem e tal. No primeiro dia teve um culto lá dentro, acredita? Chegou um assembleiano lá com um violão, uma do coque lá. Sim. Na delegacia, A tia né? do coque. Cara, ela mesmo. Saiona, coquezão, cara de braba. Sim. Entrou lá com vozeirão, cara, que tremia aquela cadeia inteira. Ei. E daí tocou Raridade, eu nunca me esqueço. Tocou Raridade do Anderson Freire, daí eu me pendurei naqueles palitos ali. Chorasse que nem Meu Chorou. Deus, cara. Porque daí é aquilo, né, cara? Quando você já experimentou a graça, quando você já experimentou o primeiro amor, não tem como. Aquela hora me tocou de uma forma, cara, que eu olhei pra Deus, olhei pra mim, falei, nunca mais. Ali, nesse dia, no primeiro dia, eu já tinha decidido, prometido pra Deus, feito um compromisso comigo mesmo, e louco pra falar pra minha família que eu nunca mais ia me envolver com o mundo do crime, né? E foi isso que aconteceu. 3 dias eu fui pro presídio, e, cara, meu advogado falava que em 6 meses eu ia sair. Porque eu era reconfesso, eu era primário, menor de 21. Tinha vários benefícios ao meu favor de sair rápido. Resumindo, o resultado da minha audiência demorou 1 ano e 2 meses. Meu Deus. A justiça brasileira. E o dedinho de Deus te apertando também? Vai Também. chegar, você vai entender por quê. Torcendo ali. ó. Com 6 meses, o que aconteceu na cadeia? O que você acha que aconteceu? Rebelião. Com 6 meses aconteceu uma rebelião, cara. Ali eu achei que ia morrer. Meu Deus. Porque, Lá em Cascavel. Fui preso aos 21 ali em maio de 2017. Sim. 6 meses depois deu uma rebelião. Tem na internet tudo. Foi bem feio. E tiro, porrada, bomba, literalmente. Quando eu tava jogando bola, tava no pátio, cara, eu olhei pra cima, o guarda já tava rendido. Os caras tudo com a camisa na cara, assim, estoque no pescoço do guarda, assim, ele puxou o radinho do guarda. Cadê a nossa? Aí deu. Foi tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado. E foram 4 dias de rebelião. Caraca, velho. Então a cadeia ficou destruída. Só que, cara, hoje, olhando, né, com o olhar lá dentro eu tive minhas indas e vindas com Deus, né? De revolta, de frustração, de tristeza, de não entender o plano, de não ter a maturidade, de estar ali naquela ansiedade, de todo dia aquela portiola abrir e falar, Léo, arruma outras coisas que você vai embora. Não. Aí demorou 1 ano e 2 meses. Aí veio a visita. Minha mãe e meu avô. Na visita para dar o resultado da audiência. Filho, você vai ter que ficar mais 4 anos. A audiência o resultado da pena deu 12 anos, não 2/5, e 2/5 de 12 anos seriam 4 anos e 8 meses. Imagina, cara, eu tava na esperança 1 ano e 2 meses, Querendo sair todos amanhã. os dias, com a Mais esperança de sair, pedindo para Deus. Aí vem mais 4. Eu fiquei sem reação. Falei, não pode ser. Só que Deus foi trabalhando. Ele me usou muito lá dentro. Para trazer uma palavra, uma esperança. Porque lá dentro, cara, você vê muitas vidas que tomam aquilo ali como destino.
é isso mesmo. Aceito. Aceito. Eu vou cair preso, vou sair, vou fazer o meu corre, vou voltar. Se acontecer, eu vou ficar, minha família vai me visitar. Rotina já. É isso. Tá tudo bem. Essa é a minha vida que eu escolhi. E é aqui, cara. É isso. E lá dentro já planeja outras coisas, que conhece que tem não sei o que já planeja, que já faz o corre, faz a família fazer e vai acontecendo. E a vida deles é isso. E Deus me usou muito para trazer. Eu falei, não, cara, existe outro caminho. Não compensa. Aconteceu de que quando deu a rebelião, a cadeia ficou destruída. E não podia mais ter ninguém lá. E a gente foi trocado de cadeia. E eu fui para uma penitenciária industrial. Penitenciária industrial tem trabalho. Sim. E Deus lá me mostrou novamente a mão dele. Eu consegui um trabalho rápido, onde eu podia receber um salário, ajudar minha família. Eles poderem receber algo de lá, porque manter alguém preso, a família, é caro, cara. É caro, é advogado, é sacola que vai alimento, desde vestimenta, tudo. É caro para manter. Então, com o tempo, todo mês, toda hora, o dinheiro vai. É difícil, cara, é difícil. Então, ali eu pude trabalhar, esparecer mais a mente. Eu saía de manhã, voltava de noite, lá dentro mesmo do presídio, tinha uma fábrica, lá mesmo você trabalhava. E depois de 2 anos, deu 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses que eu estava preso, o alvará veio, a gente fez um pedido lá em Brasília. A juíza de Brasília entendeu que foi uma pena muito rigorosa, né? E ela baixou a pena. E a pena original que ela deixou, se fosse para ser, eu teria que ficar só 10 meses. Eu fiquei 1 ano e pouco a mais do que ela achava justo, que ficou a pena. Aí tinha um programa da rádio que escuta às 9 às 10, que chama Hora do Presidiário. E a família envia para essa rádio áudios e eles passam, e a gente tinha um radinho lá, passam pro preso escutar. Aí meu avô mandou um áudio. Filho, teu alvará saiu. Qualquer momento você vai sair. Aí, saí em 2019. Final de 2019. E, cara, fiquei 6 meses de boa. 6 meses de boa. Não voltei mais pro mundo do crime. Desde lá, nunca mais. Só que também não voltei para uma vida com Jesus. Fumava, ia pra balada, bebida. Então, voltei para essa vida. Continuei na música, as coisas começaram a acontecer novamente, né? Porque a gente já tinha construído um nome antes. O grupo se sustentou durante 1 ano e pouco. Desculpa. E a hora que eu saí, a gente voltou ativo, começaram a voltar os shows, patrocínios, cachê, enfim, as coisas começaram a acontecer novamente. Arrumei um trabalho, trabalhei numa loja de roupas, enfim, trabalhei de tudo. Só que eu sentia, no final de 2023, eu senti que eu precisava sair de lá. Precisava, e não por conta que Deus falou, ou por causa que eu senti algo assim, né, dentro de mim. Mais espiritual, isso. Mas porque eu achava que no profissional, na música, não dava mais. Ali eu já tinha tocado em todas as casas, já tinha alcançado patrocínio de várias coisas, estava numa zona de conforto muito grande. E dali não ia, até por ser uma cidade interior, não era pequena, uma cidade de 300, 400 mil habitantes, porém é muito sertanejo. Então, para minha área, o mercado era fechado para o sertanejo, então não tinha mais para onde ir. Preciso ir para onde? Vamos para onde? Aí, nesse projeto que eu falei, social, eu passava num salgado de manhã cedo, todo dia na minha sessão. Uma loja de salgado, para tu pegar um café, um salgado e levar para os meninos. Para mim comer também. Aí, o que tinha lá? Outra tia do coque. Só que era uma tia mais jovem. E toda vez não era tiazona, era tiazinha. Mas era do coque. Do coque. Assembleiana total, saiona, os espiões do Senhor, do E céu. ela tava com o rádiozinho dela lá, sempre escutando louvor, corinho rolando e Bíblia. Então toda vez que eu chegava lá pela manhã, ela tava lendo a Bíblia, escutando o corinho dela. E um belo dia, na terceira vez que eu fui lá, levei um amigo meu, que era o nosso produtor lá, ela não nos atendeu, ela ficou olhando pra mim. Ela falou assim, meu filho, Deus me incomodou desde a primeira vez que você veio aqui para falar contigo, mas hoje Ele me permitiu. Aí já começou a xiralabaça dele, já começou a falar em línguas, começou a chorar, começou a falar mais alto, impôs as mãos sobre mim. Eu já comecei a chorar também, o moleque nunca tinha visto isso, não estava entendendo nada. A mulher tá falando inglês, japonês mano. Aqui do lado, o que essa mulher tá falando, maluco? E dela começou, Deus tem um grande propósito, né, para sua vida. Ele tem um grande chamado, ele vem plantado isso no seu coração.
essa semana você teve uma conversa com Deus chorando no seu quarto, falou isso. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí já comecei a chorar mais ainda. Porque eu, querendo ou não, eu tava frio na fé, né? Eu tava frio, afastado de Jesus. E quando ela começou a falar, como assim que ela sabe tudo isso, né, cara? E eu não entendia muito, né, de profecias e revelações. Ela ainda. botou uma escuta na coxinha. Eu comi a coxinha dela, tá ouvindo o que eu tô falando no quarto. dentro de mim. Dentro, né? Não é possível. E daí, ela falou exatamente a frase que eu tinha falado pra Deus, chorando. Até por conta dessa frustração na música, né? E naquela semana eu tinha ouvido da pessoa que eu mais... Por quem eu mais fazia aquilo pra, de alguma forma, recompensar tudo que passou, né? Que era a minha família e tal. Por que você insiste tanto nisso? Você está tentando, não tá dando certo. E eu via que lá foi uma flecha ruim no meu coração. E eu tava carregando aquilo lá e a mulher foi lá e falou, essa semana tu falou isso pra Deus. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um jejum pra você. Ela fez o jejum. Ela falou assim, Deus tá me mandando fazer um jejum por ti de 7 dias. Daqui 7 dias, volta aqui que eu vou te dar uma resposta. Voltei. Depois de 7 dias, ela falou assim, Deus tem um recado pra te dar. Dá o passo que ele vai te dar o chão. Então, eu falei, era a resposta que eu precisava pra sair da cidade. Tipo Abraão. Sim. Vai pro sul. Vai aonde? Vai como? Não sei, só vou. Entendi. Eu obedeci, de certa forma, a Deus, mas foi porque ela revelou isso, falou, dá o passo. Então tá bom, era o que eu precisava escutar. Peguei minhas malas e voltei. Nisso, chegando aqui, resumindo, fechei com uma gravadora. Nessa gravadora, acabei virando sócio da gravadora. Acabei morando lá o ano de 2024 inteiro. E isso me desgastou muito. Porque dentro da gravadora existiam mais 5 artistas. Então todo dia tinha sessão, todo dia tinha barulho. A minha cama era dentro da gravadora mesmo, então não tinha um descanso. E volta e meia, como eu estava mais perto da minha mãe, ela me convidava para ir no culto. E eu ia para agradar ela, porque eu vi que era importante. Hoje ela é pastora e tal. Então eu ia uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 meses eu ia. Mas ia. Umas 3 vezes no ano eu fui. Sim. Aí no final do ano eu cheguei pra ela e falei, mãe, não aguento mais, não aguento mais morar lá, preciso do meu canto, tá difícil de achar um lugar. Ela falou, filho, eu tô morando num apartamento que tem outro quarto, você não quer vir aqui até você achar a tua kitnet, o teu apartamento? Eu falei, quero. Aí fui. Automaticamente, tava morando com ela, acabei indo mais na igreja. Sim. Nesse meio tempo, conheci a Alicia. E um cara muito importante que Deus colocou na minha vida que era o dono dessa produtora, meu sócio depois, Daniel Magnelli. Deus usou ele assim por quê? Ele é um cara muito centrado, ele é um cara muito regrado, ele cuida muito da saúde, ele não come glúten, ele não come açúcar, ele treina, ele corre. E eu nunca quis viver essa vida. Eu sempre fui pra festa, sempre fui de fumar, sempre fui... Bebia, fumava. Então, ele me trouxe... Tem que cuidar de si. Não era algo espiritual ainda, mas já era, né? Na visão de Deus. Hábitos Então, saudáveis, né? hábitos saudáveis. Então, eu parei de beber, parei de ir pra festa. A única coisa que eu fazia, que era um vício que eu tinha, fumava. Então, não parar de fumar. Só que eu já acordava cedo, saía a correr, treinava. Foi nesse treino, nesses hábitos novos que eu conheci a Alicia. E nesse meio tempo, fui morar lá com a minha mãe. E automaticamente eu comecei a ir mais na igreja. E, cara, mais frequentemente. Quase toda semana eu tava indo. Comecei a convidar ela pra ir junto. Aí, na segunda vez que eu levei ela, foi um profeta lá, na igreja. Lá de não sei de onde, lá do Brasil. Também era bem sem conhecimento da coisa, assim. Ela era... Me pegou de jeito. Sim. E no final do culto, acabou o culto. Eu ia pra casa, normal. Minha mãe vem correndo, me chamando. Filho, o profeta quer falar contigo. Fui lá na salinha do bispo. Ele já estava orando por um pastor. O Espírito Santo já tinha descido lá. Sim. Aí ele olhou pra mim. Já começou a falar em língua de novo. Essa aqui tá não entendendo Não nada. nada de novo. Esse povo fala muita língua estranha aqui. Como é que é? Que idioma é esse, meu Que Deus? idioma é esse? O cara tá falando japonês, Exato. se ele canta lá na praia. Pra quem nunca viu, já começa a pensar bobagem, né? Que Cara, loucura não, isso. ela ficou um pouco assustada, mas minha mãe chorando, todo mundo chorando. Uhum. E esse cara falou mais uma frase parecida com
que eu tinha falado desesperado no meu quarto, pedindo pra Deus o que eu devia fazer, qual que era o passo que eu tinha que dar. E ele só bateu no meu ombro, assim. Quer falar a frase, amor? Acabou. Pode falar. Acabou as tuas férias, varão. Você acredita? Ele bateu no meu ombro e falou, acabou as tuas férias, varão. Tá na hora de voltar pra tua missão. Chega de palhaçada e vamos fazer o que tem que fazer. Daí, falou, essa semana no seu quarto, você chorando pra Deus, no cantinho do quarto, porque eu tava no colchão no chão. Você tava encostado na parede, no colchãozinho no chão, você falou isso pra Deus, não foi? É isso, ele tem um projeto na sua vida e não tem pra onde você correr. Acabou as tuas férias, varão. Que legal. E, cara, nesse dia, aí aconteceu mais umas 3 vezes, É. com outros profetas, aconteceu de revelar assim. Aí teve na 4ª vez, eu decidi me entregar. Eu me rendi aos pés da cruz mesmo, entendi que tinha uma missão, entendi que eu tinha algo ali. E no próximo culto que teve, o bispo fez o apelo, quem quer voltar para Jesus? Eu fui lá correndo. Aí essa que me conheceu, essa bênção de Deus, minha maior bênção, Amém. eu não tinha uma vida com Jesus ainda. Eu fumava. Só que o que chama atenção é que ela nunca ficaria com alguém que fumasse. Sim, porque tu encontrou ela na academia. Era totalmente contrário à minha visão Sim, de um odia, marido. Odiava, né? Exato. Bafo de cinzeiro. Tudo. E até a questão do rap, assim, sabe? Ah, também. Tipo, era totalmente um mundo diferente do que eu estava acostumada, né? E... Ela não tinha uma vida com Deus, porém ela era uma menina mais tranquila. Uma mulher mais tranquila. Ela sempre cantou, então ela cuidava muito da voz. Ela cuidava da academia, ela era muito atarefada por causa da empresa. Então ela não saía muito, assim, ela não tinha uma Não era vida de festeira. balada. Ela era mais tranquila. E acho que até por causa disso, né, amor, que foi mais fácil também de você aceitar os convites para ir na igreja e tal. Sim, sempre fui muito aberta, assim, sabe? E sempre crente em Deus. Obviamente, era diferente no começo para mim, mas eu aceitava tranquilamente, nunca fui contra. E Me lembro até que a primeira vez que eu fui foi em outubro de 2024. A primeira vez que eu fui lá na igreja contigo, foi. Foi em outubro de 2024, foi o mês onde eu voltei para Jesus. Né? Eu acho que, cara, eu orei muito, muito, muito para Deus tocar o coração dela também. Passamos por momentos difíceis, né, nessa situação. Eu agi errado algumas vezes com ela, de querer pressionar. Né? Até um recado que eu posso deixar aqui para a galera que está assistindo. Se você tem alguém que você ama, você já encontrou Jesus. Quer dizer, Deus te encontrou, você já se entregou. Porém, alguém da sua família ainda não entregou. Alguém que você ama não se entregou. Saiba que não é você que vai salvar ela. Você não tem como fazer o papel de Jesus. Então, a pressão que você está fazendo sobre ela é capaz de afastar mais ela do que puxar. Então, era isso que eu fiz erroneamente com ela. A pressão. Então, quem convence não é eu. Quem convence não é nós. Quem convence é o Espírito Santo. Existe um tempo. O que a gente pode fazer é orar, é jejuar pela pessoa. Então, eu fiz um erro muito grande, até quero pedir perdão para ela aqui. Amém, ó. Publicamente. Tem duas testemunhas aqui. Presenciais, mas não sei quantas Vocês mil ali. estão de olho, né, gente? Sabe o que eu fiz, cara? Eu falei assim, ó. Olha a canalice que eu fiz, desculpa a palavra. Falei, você tem até junho para aceitar Jesus. Tá bom, então a gente vai decidir. Sério. Impressionando. Ou acabou tudo e a acabou gente não vai ficar junto, não vai casar. Aí eu Assim. Não é assim, né? Gente, não é assim. Não é assim. Não façam isso. Não Pelo amor de funciona Deus. assim. Mais repele do que atrai. Tem um amigo nosso que já veio aqui no podcast, o Edu Reis, que... Quanto tempo, Matheus? 17 anos. Pra mulher dele aceitar Jesus. 17 anos, cara. Não. Olha. Aí O Lamin também, né? A mulher ficou, não sei Não, quanto tempo. A mulher do Edu ia pra festa, ele contou aqui, né? Aí eu que fiquei 12 anos longe, já conhecendo a palavra do Senhor, já tendo experiência, queria que ela, que nunca teve experiência, em 4 meses, você vê a cabeça. E eu contei isso pro meu mentor. Você tá louco? Ele falou. Você vai ligar pra ela agora, vai pedir perdão, e quando a gente voltar dessa viagem, você vai sentar com ela, vai conversar, vai olhar nos olhos dela e vai falar que nunca mais vai falar isso, que você tá com ela até o final, que você decidiu, escolheu ela como mulher da sua vida, e término não existe. Você vai esperar o quanto tempo for do lado dela para que ela aceite Jesus. Não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo.
E aquela palavra entrou no meu coração, eu cheguei do meu jeito, da minha forma, e fiz isso, e ela começou a chorar muito no dia. E eu creio que foi um divisor de águas, né, amor? Foi, com certeza. Mesmo assim, não sendo o objetivo da coisa, mas eu acho que esse movimento dele me levou a mais perto de Deus, na verdade, né? Porque aí eu entendi o quanto Deus faz, né? Porque se pôde modificar esse pensamento dele, que era um pensamento duro, assim, difícil, a gente já tinha tido muitas batalhas dentro disso, pôde mudar isso dentro dele, então eu pensei, tem muito poder. Então eu quero conhecer mais desse poder. Olha isso, né? mas quando tu ouviu ele falar isso pra ti, o que tu sentiu, assim? Qual foi tua vontade? Vou dar um pé na bunda desse cara. Com certeza. Acho que, assim, de primeiro momento era... Por que eu tô com essa pessoa? Sim. Se a pessoa se está me pressionando, se está me colocando nesse lugar. E aí, trabalhando a minha paciência, trabalhando meu interno, assim, essa coisa de tentar ser gentil, foi difícil, assim. Acho que a gente discutiu bastante, mas eu falei para ele, cara, é no meu tempo, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele insistia nisso, assim, e obviamente, eu também não queria deixá-lo, né? Não era o objetivo da coisa, mas lá no fundo eu pensava, talvez não vai acontecer e vai cada um para o seu lado. Mas e quando é eu isso aí. tive essa conversa com ela, eu senti que eu devolvi a segurança para ela. Com certeza. Então, eu tava deixando ela Mas vocês insegura. eram só namorados, né? Isso. Sim. Mas eu tinha ido morar junto, né? Ah, você já A gente morava. fez essa... A gente fez isso essa rápido, cagadinha. E até esse tempo, quando eu saí de Florianópolis, parece não, tenho certeza que foi preparado por Deus. Eu saí de Florianópolis por causa de um trabalho em Turvo e a gente deixou de morar junto. A gente morou junto, 2 meses, eu acho, e surgiu essa vaga de emprego e ele foi para o Turvo, né? Para outra cidade. A gente não estava mais Aí eu morando falei, junto. olha, amor, Deus dando uma chance pra gente corrigir o nosso erro, É. né? De morar junto antes de casar e tal, tava vivendo no Atropelar pecado. as coisas, né? Eu não queria, estava me incomodando isso também. Eu falei pra ela, amor, a gente tem que dar um jeito, porque a gente tá vivendo no pecado, eu quero estar na bênção do matrimônio. Enfim, depois disso, dessa conversa, um mês depois, eu acho, quando eu olho pro lado no apelo, essa aqui, Dedinho levantado, assim. Meio Aqui na singelo, câmera, assim, câmera lenta, assim, meio singelo, meio tímido. Mas fui, realmente. ela encontrou Jesus e aceitou Jesus. Hoje é uma grande levita de Deus. E quando eu ainda não me acostumei, quando a gente tem datas, né, de ministrar em outros lugares ou na nossa própria igreja, eu olho para o lado e vejo minha mulher ali comigo louvando. Eu caio em choro às vezes, esqueço que eu estou ali no altar. É incrível. É uma lição, né, que eu aprendi na minha vida, que Jesus é amor, não é pressão. Com certeza. Ô, Léo, deixa eu só perguntar mais uma coisa para Alice. O que mudou no teu coração? Como foi essa transformação, né? Quando eu te disse sim, tá, já era católico, tu já acreditava em Deus. Sim. Tu tava com um cara que tu amava, mas que estava muito esquisito, que voltou a transformar de novo. 4 profetas falou para ele. Teve Pô, que, precisamos ter 4, né, cara? Exato, Brincadeira. escutou Né? muito. 4 vezes, né? A gente é assim mesmo, a gente é cabeça dura. O que mudou em ti? Primeiro, internamente, assim, eu sinto, o Léo acabou de citar, né, que Deus é amor, e eu acho que abriu esse lugar do amor, assim, de realmente conseguir enxergar como uma pessoa, né, o pai, uma pessoa que eu amo e que está ali fisicamente, não, né, materialmente, mas fisicamente real, tipo, a gente sente ele ali. E antes eu conversava, mas eu não sentia dessa forma, né? E eu acho que esse amor transbordou em mim. Eu já sempre tentei ser assim. Eu pensava na minha cabeça, não, quero ser uma mulher gentil, quero ser uma pessoa tranquila, quero exercer minha paciência. Só que hoje eu vejo não mais como um eu quero, mas como um compromisso, porque é isso que Deus nos ensina, né? Ser essa mulher que é virtuosa, que é gentil, tanto em casa quanto com as outras pessoas. E eu falo para o Léo, tá, será que Jesus faria? Não faria. Então tá. Então a gente também não vai fazer, né? Vai tentar não fazer, ou, né? Isso é errado. Eu acho que essa é uma transformação interna, assim. Eu sempre penso, será que Jesus faria? Será que eu estou perto do que ele quer para mim? E é um desafio, assim. Eu falo até para você que talvez está se convertendo agora, que eu Amém. aceitei. Isso Amém. aí, ó, bora. Eu aceitei Jesus, né?
E aí depois teve mais uns 2, 3 meses pro batismo nas águas. Nossa, aí quando ela chegou... se batizou, irmão. Quando chegou esse momento, Aí quando chegou esse momento, por exemplo, que estava perto ali da data, né? E aí a gente estava, será que eu dou meu nome para fazer? Não dou meu nome? Vou no curso, não, porque tinha um curso de preparação. Eu estava com dúvida ainda, sabe? Não dúvida de aceitar a Jesus, isso eu tinha certeza. Mas a dúvida será que eu estou pronta para isso? Será que eu sou uma nova criatura Digna, realmente? será que Eu mereço estar batizada nas águas? Eu estou fazendo certo? Estou fazendo o que Jesus, Deus, vê que é certo? E eu achava que eu não merecia ainda, né? E aí eu fui nesse estudo e o Léo falou muito comigo, a minha sogra pastora, né? Que não quer dizer que você está pronto, porque ninguém está pronto no final das contas, exatamente. Isso é presente. Jesus. Não existe ninguém, nem Papa Isso. merece. A graça humano- de Deus é graça. Jesus te quer assim, Jesus te quer assim. Exatamente. Você que Esse está é você que tá o nos ponto. ouvindo aí, não tem nada que tu possa fazer que tu seja merecedor da graça de Jesus. Exatamente. Você, qualquer pessoa nesse planeta Terra. A graça de Jesus é de graça. É o amor dele que não veio por nós. Não existe pessoa pronta, não existe pessoa preparada. Tá disponível para você do jeito que você é, mano. Do jeito, se você estiver na cadeia, não tiver, se você é um cara do crime, se você é um santinho, que você acha super bonzinho, super carola, mano, a graça de Jesus é pro presidiário e pro cara que é santinho também, mano. Porque todo mundo carece da graça de Deus, da glória de Deus. O homem pecou e a misericórdia de Deus está aqui para nos alcançar. Exatamente. E é isso aí, Alice. Basta a gente querer, né? E aí eu disse, então vamos, então eu quero. E aí me batizei nas águas dia 1º de junho de 2025. É recente, mas sim, sou uma nova criatura, né? E sinto que após isso também foi mais um grande movimento interno e externo, assim, de querer conhecer mais também, sabe? Conhecer mais sobre a palavra, sobre o evangelho, porque, escutava falar às vezes, mas não buscava. Então, hoje eu busco cada vez mais. O Léo me inspira muito nisso. Ele está sempre buscando a palavra, buscando entender, buscando estudar, buscando estar perto de Deus. Assim, ele faz essa missão lá na nossa casa e me leva junto. E eu me sinto realmente renovada, assim, com outra visão de vida, totalmente. Uma visão que agora eu enxergo um futuro com família, um futuro com filhos, que antes estava um pouco abandonado de dentro do meu coração, assim. Realmente me transformou. Amém. E tu, Léo? Como é que agora, né? O que Deus tem para ti aí? Quais são os teus planos e o que Deus tem feito na vida de vocês? Tu já falou aqui, né? Tu já tá ministrando, já tá cantando, inclusive com a tua linda aqui. Mas e aí? O meu grande sonho era ter uma família. Deus me deu uma mulher que eu sempre sonhei. Se eu fosse pedir, se eu fosse escrever detalhes, ia ser ela. Então, hoje eu sou casado, a gente casou em novembro agora de 2025, então Deus me deu o meu maior sonho, que era ter uma família, construir uma família. Né? Um fato muito importante, antes de trazer... Eu vou trazer o dela primeiro. A gente foi numa vigília. E ela só tinha visto acontecer comigo. O profeta. O profeta? O profeta. Aí foi pra ela agora. Mano, Eu tava vendo de longe antes. Mas quando é contigo, né, mano? pegou ela de jeito lá e falou que ela era escolhida desde o ventre da mãe dela, né, que Deus ia levar ela para milhões de pessoas, que ele via muitas bandeiras, que a voz dela ia alcançar, né, muita gente. Só que tinha que ser do jeito dele, né, amor? Esse é o ponto. E não era para entrar na primeira porta. Esse é não entra na primeira, entra na segunda. É. Enfim, esses são detalhes, mas aconteceu. Em 2025, na metade de 2025, que eu fui pro DES. Fui pro DES, que é um curso desenvolvimento pessoal, porém com base cristã. E no terceiro dia teve um culto. Era lá em Alphaville, numa sala comercial, num centro comercial lá. E Deus falou para promover... Como é que chama? Quem fez o evento? A palestrante e tudo mais. A organizadora do evento. Deus mandou ela levar todo mundo para casa dela. Tinha 60 pessoas. Caraca. E ela morava num condomínio,
lá em Alphaville, cheio de então regra. não, mas aí cabe 60 Dava pessoas. certo, dava certo. Não, cabia, mas é cheio de regra, Sim. não pode barulho, segurança lá usa até drone pra verificar, enfim. Não tem, né? Quando é Deus na história, não aconteceu nada de ruim, de multa, nada. E levou 60 pessoas. Na casa dela tinha uma piscina, 23 pessoas se batizaram. Caraca, E no final teve o culto. meu Deus. Tava o pastor Ítalo Ribeiro e tava a missionária Suzana Xenadati. Acabou o culto, ela é uma mulher que tem, depois vocês pesquisam ela ali, a Suzana Xenadati, ela tem um testemunho, cara. Lindo. Lindo, lindo. Ela Tem um livro 4 atestados de óbito. Uhum. Ali. Não tem aquelas pessoas que tem um fiozinho direto com Deus? Sim, Tem o WhatsApp do Espírito Tem Santo. um WhatsApp do Espírito Santo. Tem Privilégios. gente que ora, e ela recebe um WhatsApp. É ela. Acho que tem um miczinho Sim. lá com Deus e um fone. É um ponto, oi? É o ponto. Não é possível, cara. Sim. Ela soltou várias revelações durante O culto. o culto e eu nada, né? E a gente sempre tem aquela vontadinha, né? Oh, Deus, aí... E aí eu. Eu tô aqui, louco pra falar, Joga uma eis-me migalha aqui, pra né? mim aqui, joga uma migalha Tá, pra mim. eu já tava acabando todo lado, eu já tava falando. Eu falei com a Alice. Ela falou, amor, tô chegando em casa. Aí guardei o celular, deu uns 10 minutos, acabou o culto. Aí, tava indo ali, andando pela sala, quem que eu encontro de frente? Ela, Suzana. Aí deu, aí começou. Só que ela foi diferente, cara. Ela falou de tudo. Ela falou do meu ano, quando ficou só eu e minha mãe. Ela falou do princípio de leucemia aos 12. Ela falou da saída de casa aos 15. Ela falou dos 21 anos, quando eu fui preso. E ela falou da minha volta. Aí, resumindo, ela chegou e falou assim, viu? E eu já tava chorando. Só que a primeira coisa de tudo que ela falou foi uma coisa envolvendo a gente. A Alicia, em fevereiro de 2025, né? Um dos grandes milagres da minha vida. Ela foi diagnosticada com um cisto no ovário. Ovário? Isso. Nos dois. Nos Nos dois Nos ovários. dois ovários. Então, teve que fazer cirurgia. Ela sentiu uma dor muito forte, ela não sabia o que era. E até foi uma assistência minha, né? É. Para ela... Nunca ia no médico. Aí ele ficou ali do ladinho assim, vai. Como Aí eu fui. Deus me falava, cara, ela, fala pra ela ir, fala pra ela ir, fala pra ela ir. E ela não queria, eu peguei no braço e fui junto, eu fui com ela, todas as consultas. No final acabou dando a cirurgia e ela teve que tirar os 2. 1,5, né? Tirei um ovário e meio e uma trompa também. Então, logicamente, já fica dificultoso a questão, Sim, a de, questão de gravidez e tudo mais, né? Fertilidade. E logo, meu maior sonho era ser pai, ela também quer ser mãe, construir uma família. Daí chegou a Suzana, ela botou a mão na minha barriga. Aí ela falou assim, ó, eu lá em São Paulo, Alice aqui em Floripa. Ela falou assim, Jesus está visitando a tua casa agora, trazendo cura. Amém, sim. Aí ela botou a Amém mão demais. na minha barriga e falou assim, o que antes não gerava, agora vai gerar. Ai, glória a Deus. Fiquei arrepiada. Me arrepiei aqui também. E eu quero muito voltar aqui com o nosso milagre nas Amém. mãos. Amém. Amém Senhor. demais. Cara, não tem nenhuma dúvida. Tu tem alguma? Não. Eu não Nenhuma. tenho Não nenhuma. tenho dúvida. Não, eu também. falo, mas eu quero voltar aqui. Amém, isso aí. Vamos, Com esse milagre. Combinado. Vai voltar. Pra contar Combinado. pra vocês. Combinado. E foi a primeira coisa que ela falou. Daí, imagina, ela falou já isso e eu... Aí depois ela chega e conta a minha vida inteira ainda pra ajudar. Sim. Aí, no final, ela falou uma coisa muito impactante, que foi assim, sabe tudo que tu passou, Léo? Foi Deus que quis assim. Não é que ele permitiu, ele quis assim. Eu falei, não é possível. Como assim? Te moldou, né, cara? Meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano. Não tô reclamando, eu honro a história do meu pai. Meu pai é um grande homem. Foi embora com 1 ano para os Estados Unidos, nunca mais voltou. Chorando, mano. Não. Tá, Caso não. Eu assim. tô. Gente, eu tô. Lacrimejando. Eu tô, gente, eu tô. Tá mago. Aí, aos 12, um princípio de leucemia. Aos 15, saí de casa. 4 anos no mundo errado. 21 preso, rebelião. Falei, como assim, cara? Tudo isso tu queria? Situações de mortes, É. como assim? Deus queria que eu passasse tudo isso. Eu falei pra ela, como assim? Porque ela me explicou, tem coisas que Deus permite, mas tem coisas que Deus quer. Daí ela falou assim, daí eu fiquei meio assim, né? Falei, tá, eu quero uma resposta. Daí ela falou assim, calma. É porque quem tem um chamado
quem tem um propósito tem que ter testemunho. Quem tem um chamado tem que ter história. E quando Deus tirou as escamas dos teus olhos em outubro do ano passado, foi quando Ele decidiu recomeçar a tua história, começar o teu chamado, a tua missão. E agora as escamas que tu tinha nos teus olhos, Deus vai te usar para tirar as escamas dos olhos das pessoas. Tu vai salvar MC. Amém. Tu vai pregar em presídio. É. Amém. Amém, Senhor. Ela falando para mim. Né? Aí ela não sabia que eu tinha sido, ela não sabia nem meu nome. Sim. Hoje a gente Sabia é a tua amigo. vida inteira, mas... O nome. Hoje a gente é amigos e tal. Mas, cara, ali realmente foi a confirmação final de que eu realmente tinha que dedicar a minha vida para levar essa missão que Deus me deu, né? Para contar meu testemunho, para ir em lugares onde eu já estive e trazer transformação. Uma coisa que eu queria falar aqui é que para um alerta para as pessoas, né? O inimigo, o diabo, ele usa das nossas fraquezas para nos afastar do nosso chamado. Deus tem uma missão para nós aqui na Terra e o inimigo vai fazer de tudo para te afastar dessa missão. E geralmente é na tua maior fraqueza. No meu caso, o meu maior vício, que era fumar, era o mais difícil. Então, geralmente o inimigo vai te atacar aonde está o teu chamado. E como meu chamado era com a minha voz, era com a minha música, era contando meu testemunho, o inimigo ele vai bater em você nesse vício, vai bater você nesse pecado para diminuir o máximo de tempo a sua vida, para você não executar essa missão. E quando a presença de Deus, quando você se entrega, quando você busca, cara, o que eu sentia, o prazer que eu buscava, o alívio que eu buscava, hoje, com a presença de Deus, não sei quantas milhares de vezes melhor. Então, como eu te falei, estava falando antes, o Ivan, eu tive muito tempo nesse ano de 2025, nesse meio de imersões, nesse meio de ambientes de alto nível, de aprendizado, de busca de sabedoria, né, de busca de conhecimento, e isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi é que o conhecimento e a sabedoria são diferentes. Claro. Tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo que você aprende aqui na Terra. É tudo que você busca lendo um livro, é tudo que você busca fazendo uma imersão, é tudo que você busca, que você aprendeu na escola, que teus pais te ensinaram. Isso é conhecimento. Então, a gente tem que drenar esse conhecimento, tem que buscar esse conhecimento para ter entendimento. E assim a gente consegue adquirir a sabedoria, porque a sabedoria é divina. Sim. Então, existe essa diferença entre conhecimento. A gente tem que se preparar. Às vezes, Deus está com a nossa bênção na mão, falando, filho, eu tô com a tua bênção aqui pronta para te dar. Só que se eu te der agora, capaz de eu te perder. Então, o que a gente tem? A gente tem que se capacitar, a gente tem que buscar. Só que eu aprendi uma coisa agora, esses últimos dias, que Deus me tocou e o Espírito Santo me convenceu que não é sobre... Claro que é importante você estar num ambiente legal, você estar conectado com pessoas boas, você ter o tal do networking, você ter... Só que o mais importante é a presença dele. De nada adianta ambiente, networking, conhecimento, estudo, o que for, sem a presença dele. É a presença dele, a gente buscando, a gente orando, a gente jejuando. Porque, por exemplo, você está quantos anos casado, Ricardo? 12. 12 anos. Eu faço 13 em junho. 13 anos casado. Hoje, só de olhar para sua mulher com o olhar, você já sabe o que ela está pensando. Ah, sim. Já sabe o que ela está sentindo. É a mesma coisa com Deus, cara. Uhum. O que se chama isso? Relacionamento. Intimidade, né? Intimidade. Então, Deus, ele quer isso. Ele quer esse relacionamento. E você buscando esse relacionamento, você vai conseguir tomar a decisão certa, você vai começar a dar o passo certo, você vai começar a estar no lugar certo, Deus vai te apresentar as pessoas certas, Deus começa a te apresentar os amigos dele, como eu creio que ele nos apresentou, né? Então, o que eu vejo hoje? É importante buscar isso. Tá no ambiente certo, tá... É perigoso falar isso também, esse trem de ambiente que tem muito coach falando, muita gente falando, porque às vezes você vai ser o cara que vai transformar o ambiente. Às vezes Deus vai te usar naquele ambiente para você ser o transformador. Você não, né? Você Não ser o instrumento. Santo, mas é isso aí. Jesus fala pra gente ser sal na terra, cara, e luz no mundo. E ele é luz, mas ele fala pra gente ser.
A gente tem que salgar. Claro. Né? Onde a gente estiver, é isso mesmo. A gente tem que fazer diferença. O Eu me nosso lembro, movimento, né? me lembro agora um episódio da minha vida no passado. Acho que eu estava no 2º ano, a gente teve uma viagem para uma refinaria de petróleo no Rio Grande do Sul da escola. E aí fizemos aquela viagem, um frio danado. Não me lembro se era ali perto onde teu pai morava, acho que Canoas, por ali, tem uma Canoas. refinaria. Talvez fosse ali, enfim, um baita frio. E aí, de noite, todo mundo, pá, vamos no bar. Falei, não, vamos no bar. Nunca bebi, não bebia. Vamos no bar, fui com a galera. Chegou lá, todo mundo, cerveja, aquele frio. Eu falei, e veio um chocolate. Cara, e eu peguei meu chocolate, botei na mesa com os meus amigos da escola, que me conheciam, e falaram, pô, Barra, tu tem personalidade mesmo. Eu falei, cara, eu tenho Jesus, mano, e isso aí, eu não preciso dessa porcaria que vocês tomam aí pra ficar feliz. Vamos lá, vamos conversar. E assim foi, a gente tem que fazer diferença. Totalmente. Cara, todo mundo tomou só uma cerveja, não pedi nada. Tomou a cerveja que pediu e deu. Não ficaram ali enchendo a cara. Sim. O papo continuou e acabou por ali, Foi o entendeu? sal ali. Eu fui o sal, eu fui o chato, né? Foi o chato, é. Mas eu não Esses falei dias nada, o- não critiquei ninguém. Só pedi meu Sim. chocolate e sentei na mesa com eles. Exatamente. E a gente faz diferença, gente. Esses dias o pastor chegou... Faz pouco que trocou o nosso pastor aqui. Agora, na virada de ano, trocou o nosso pastor. E agora é o pastor Tiago. E aí a gente tava trocando uma ideia e o pastor disse pra mim, eu tô louco pra me envolver em outras coisas fora da igreja. Eu disse, como assim? Fora da igreja? Sim, é onde a gente vai fazer diferença. Porque dentro da igreja eu todo sou mundo... mais uma vela no meio de um candelabro. Todo mundo já é convertido. Isso Agora, fora da igreja, é aonde a gente vai trabalhar. É uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Porque tem horas que a gente foca muito na experiência entre 4 paredes. É. O que aquela igreja vai ter quando recepciona, se o ar vai estar gelado, se o LED vai estar bom, se a música vai estar boa. Então, tá mais preocupado na experiência que você vai ter lá dentro do que o que Deus tem para trazer. Né? Então, eu creio que a gente está numa fase que a gente precisa sair para a rua, evangelizar. Evangelizar. Né? Jesus, quando esteve na Terra, ele não parava em templo nenhum, ele só vivia caminhando. Então, nas pessoas. é um cuidado que a gente tem que ter, é um chamado que a gente tem que ter. Está na hora de um avivamento, está na hora de ir para a rua. Teve um amigo meu, o Lucas, que ele canta rap gospel também. Inclusive, quero falar aqui que nosso próximo lançamento é dia 10 de abril, a música Apocalipse, uma colaboração minha e do Lucas, com produção do Fábio Casagrande, lá de São Paulo. E convido vocês a escutarem assim que sair, vai estar disponível em todas as plataformas digitais. É uma união que Deus também... Quando tu tiver o link, manda aqui que a gente coloca junto no link do YouTube ali na descrição. E ele foi participar de um projeto em São Paulo de evangelismo. Olha só como é importante ir para a rua. Eles ficaram 10 dias lá, em 20 pessoas. E ele voltou para lá, e ele não era do evangelismo. Ele tinha medo, ele achava que as pessoas não iam escutar, então ele não ligava muito. Ele achava que ia ser ineficiente para ele fazer aquilo, que o chamado dele era outro. Só que uma vez... o dono desse projeto esteve aqui em Florianópolis, gostou dele, chamou ele para um dia, ele aceitou o convite e acabou gostando e botou nesse projeto em São Paulo. E eles foram para São Paulo, ficaram 10 dias lá. E ele voltou para cá e me contou tudo, cara. Ele falou, Léo, durante esses 10 dias, 14 pessoas que estavam indo se matar nos encontraram no caminho. Olha Que massa. que benção. Que demais, cara. E se eles não estivessem lá? Pois é. Se eles não estivessem na rua? Foi uma história que ele me contou que foi marcante, que tinha uma mulher, uma noiva. Ela ia casar na semana anterior, de eles encontrarem ela na rua, de Deus levar ela ali naquele lugar e eles estarem ali esperando. Ela ia casar e o noivo dela morreu. E na semana do casamento. E daí, diz que ela contando a história para eles depois, né, de todo o mover ali, que ela tinha colocado o vestido de casamento dela na cama, com a cartinha já se despedindo da família e foi se matar. No meio do caminho encontrou eles evangelizando e ali ela aceitou Jesus, se batizou, né? Então, e aconteceu 14 casos assim, né? Fora as outras pessoas que aceitaram Jesus, que eles oraram, que teve libertação, teve cura. Então, a importância de sair das 4 paredes. É importante ir para a igreja, é ótimo, a comunhão, né? Buscar fortalecimento, só que não é só isso. Tem um povo, tem uma geração que precisa ouvir. E uma coisa muito doida que eu aprendi, eu posso ter um testemunho forte, a Alicia pode ter um testemunho forte. Pastores aí com milhões de espectadores podem ter um testemunho forte, pode ter uma palavra, pode pregar bem. Mas tem pessoas que só vão ser salvas através da tua boca, do que sair, do que tu vai falar.
do que o Ivan vai falar, do que a Alícia vai falar, do que o Ricardo vai falar. Então a gente precisa falar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa ir para a rua, né? Não vai ser... Claro que pastores grandes aí são abençoados e tudo mais, só que tem pessoas que vão precisar sair da tua boca, através do teu testemunho. Não, É isso o que vai relacionamento impactar. também, né, Léo? É onde a gente vive também, quantos amigos nossos estão aí vivendo a nossa vida, a gente tem que pregar Cristo com os nossos atos, atitudes. Quanto olha para o lado, quantos não conhecem Jesus? A gente tem que começar ali já, né? Eu estava estudando a história de José. Grande homem. Pô, quando para olhar José, a gente lê ali rapidinho, os 10 capítulos, 12. Pensa no tempo, cara. O tempo que ele ficou na cadeia, o tempo que ele ficou com os irmãos, o tempo que foi... Mano, é uma vida. Sabe o que eu percebi? Como na minha história que eu falei ali, que a profeta falou que tudo o que aconteceu foi que Deus quis, eu percebi na história de José. Perfeito. Tudo que aconteceu de ruim teve que acontecer. Para ele se formar formar quem ele era. Muito doido. Quando ele saiu, Né? quando ele saiu pro deserto, disse que tinha um cara gritando erroneamente, pedindo uma direção. E o cara tava ali perdido. Então, até quando ele foi pro deserto sozinho, teve um cara que deu a direção para ele. Deus botou um cara no meio do deserto, ó, teus irmãos foram para lá. E ele foi para lá. Daí depois os irmãos tacaram ele no tanque. Né, onde não tinha, tava vazio. Sim. E daí José foi preso. E daí lá tinha um cara que conhecia o faraó. Então, até às vezes a dificuldade vira a oportunidade de onde você quer chegar. Então, a gente não pode duvidar dos planos de Deus, né? Às vezes a gente fica sem forças, fica desanimado, não entende o que está passando, não entende o deserto. Mas, na verdade, aquele momento está te forjando para o melhor momento da sua vida, né? Então, eu creio que... Deus sabe de tudo, os pensamentos dele são maiores que os nossos, os planos dele são maiores que os nossos, e até as coisas ruins que a gente vive está nos preparando para o melhor. Então a gente tem que se apegar na presença nesse momento, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, e é isso, cara. Eu creio que muita coisa está por vir, quero cada vez mais estar presente, né? Quero estar cada vez mais buscando a presença de Deus, né? Querendo viver algo novo, vivendo algo mais profundo, né, para poder ser usado mesmo, porque agora eu entendi minha missão e só daqui para a eternidade agora. Amém, né? Amém. Leon, a gente tá, já, né, estamos no horário aqui, a gente precisa fechar o podcast. E eu queria dar a oportunidade para vocês, se vocês quiserem aqui, já desse alguns recados, a Alícia também. Mas se vocês querem dar assim as últimas palavrinhas, olha para a câmera e fala pro cara que tá te ouvindo aqui. Bom, eu fiquei 12 anos longe da presença de Deus. Hoje eu tô de volta faz, vamos botar aí, quase 2 anos. Esses 2 anos aconteceram coisas extraordinárias na minha vida. Então eu posso dizer que 12 anos não chegam nem perto dos 2 anos que eu tô vivendo com Jesus. Amém. Hoje Deus me apresentou uma esposa. Hoje eu tenho uma família. Hoje... A promessa de um filho. A promessa de um filho. E quando você busca a Deus, Deus te apresenta o caminho, te apresenta os amigos dele. E hoje eu faço parte de um dos maiores ecossistemas do mundo, que é a Codivir. Inclusive quero deixar um abraço para o Dr. Venceslau, o professor Augusto, o JP, JJ da mídia, lá todo mundo, que a gente se encontrou. E hoje eu faço parte dessa empresa, né, que tem sede em Portugal, em Dubai. E eu sou o primeiro artista dessa empresa e a gente se juntou para levar essa mensagem de Deus para o mundo. E logo aí vão ter mais notícias. Vai começar a falar em Amém. línguas daí. Agora. Então, eu só tô contando isso para dizer o quanto Deus é fiel. Sim. O quanto Deus honra a sua decisão. Sim, te tirou da cadeia pro mundo, cara, pra te falar isso aí. Amém. Glória a Deus pela tua vida. E é isso, você que tá perdido, tá desolado, tá triste, não sabe para onde gritar, não sabe para onde correr. Existe um Pai que criou esse mundo todo e quer que você desfrute o melhor dessa terra. Ele só tá te pedindo para você abrir a porta, né? Só tá te pedindo para você, Mateus 6,6, fechar a porta do quarto e falar com ele, né? Eu queria fechar com uma música. Opa. Na voz Vamos da minha lá. esposa,
onde a gente fez o nosso primeiro lançamento juntos, que chama Onde a Visão, que conta um pouco de tudo que a gente contou aqui, né? Até da nossa história juntos, até da história dela com Deus. E essa música fala que onde há visão, existe provisão, né? Quando você entra numa visão de Deus, quando você busca as direções dele, ele dá o chão, ele dá o lugar, ele dá as pessoas, ele dá as conexões, ele dá o jeito que for preciso dar. O teu milagre só está a uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus para o teu milagre acontecer. Então a gente precisa buscar estar debaixo dessa unção, buscar estar debaixo dessa visão. E quando eu entendi isso, né, eu entendi que, juntamente, né, com os profetas que ela usou, que Deus usou para me falar, que a nossa vida já foi escrita por Deus. Ela tem um plano maior, né? Só que a gente precisa acessar isso. E quando eu estava lá naquela prisão, eu sentia a mão de Deus me protegendo. Eu olhava para trás e via, meu Deus, mesmo eu estando longe, você estava comigo. Mesmo eu estando longe, você não desistiu de mim. Então, Deus está contigo, Deus está te cuidando. E essa música nasceu por isso, né? Eu queria que você cantasse a sua parte. Vamos lá. O Acho que é refrão, um o refrão? pouquinho mais longe, assim. Sim. Não, a sua parte toda. Toda? Então Um pouquinho. vamos lá. Tá bom. Ai, agora eu fiquei com vergonha. Vai Eu dar boto certo, aqui, vai dar certo. Não, não precisa. Finalmente eu posso louvar, verdadeiramente me entreguei a ti. Meu passado não me reconhece mais, já ficou pra trás. Agora eu posso te ouvir, sentir sua presença em mim. Ele me trouxe renovo, fez nascer de novo. Tava desacreditada e ele trouxe fogo. Amor incondicional. Onde há visão, existe provisão do Deus Altíssimo. Naquela visão mostrou uma geração, guia o meu caminho. É isso, amém. Amém, gente. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Maravilhoso. Obrigado. Deus Obrigado fez, pela muito, oportunidade Deus de fez estar muita aqui. coisa aí. Eu espero mesmo que vocês venham aqui com o Isaac de vocês aqui, ou a Amém. Rebeca, sei lá, né? Posso falar já, amor? As promessas, Dá um spoiler? Fala aí. Já tem, já tem. Já tem nome? Já Tem nome, tem Opa. nome. Se Se for for menina, Luz, Ótimo. E aí? porque é a E luz da menino, nossa sim. vida. Se for Levi. menino. Levi. Levi. Ah, tudo a ver com você. Levitas, né? Exatamente. Tudo a ver. Entendi o recado. Entendi. Gente, parabéns. Deus continua abençoando o casamento de vocês primeiro, né? Obrigado. A vida espiritual de vocês, mas o ministério de vocês, né? Primeiro como casal. Sabe lá o que Deus vai botar ainda na tua frente, né? Tá muito claro de que grandes coisas vão vir e você não tem ideia de que seja. E isso é muito bom, porque a gente tem que confiar nele, né? Com O certeza. resto é ele que vai fazer. Queria fazer uma oração por vocês aqui para encerrar, posso? Não é? Por favor. Pai, te rendemos graças porque o Senhor é bom e nos ouve o tempo todo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aqui eu coloco diante de Ti, Pai, aos Teus pés, Pai, a vida dos Teus filhos, Pai, de todos que estão envolvidos nesse projeto do Tronocast, Deus. Amém. Que o Sim, Senhor venha Pai. guiando, que o Senhor venha cuidando, que o Senhor venha estruturando, que a Tua mão poderosa, Pai, venha em cada decisão desses homens, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor Sim, prepare, Pai, essa mesa, essas cadeiras, os convidados, os espectadores, tudo, Pai, que o Senhor faça a sua obra acontecer verdadeiramente de uma forma exponencial, de uma forma extraordinária, Pai. Já tem 200 e poucos episódios, eu não sei o quanto de vidas que já foram impactadas, Pai. Eu sei que esse projeto é Teu, eu sei que esse projeto nasceu no coração de homens de Deus, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, encher o vaso com um novo óleo, um novo Sim, tempo, Pai. uma nova unção derramada sobre este lugar, Pai. Oh, E Senhor. tudo que vem atrapalhar está decretado o fim.
Não Em nome tem de poder Jesus. sobre isso, sobre esse lugar, sobre esses cabos, Em nome de sobre esses aparelhos. Não tem poder, porque isso aqui tem o sangue do Cordeiro derramado nesse lugar, Pai. E que Tua Sim, presença, Pai. Em nome de Toda Jesus. pessoa que entrar aqui sinta a presença do Espírito Amém. Santo, Pai. Em nome de Jesus. Que Tua presença reine neste lugar, Pai. Que em nome de Jesus, cada palavra, Pai, que saia da boca das pessoas, que saia da boca dos entrevistadores, Pai, seja para edificar o Teu reino e salvar vidas, Pai, porque esse é o propósito final. Amém. Obrigado por essa noite, obrigado por esse propósito, Pai, que o Senhor esteja à frente. Sim, E eu Pai. quero te pedir, Pai, a Tua presença. Que o Senhor cada vez mais nos inunde com a Tua presença, Amém, porque é Jesus. assim que a gente vai conseguir saber dar o passo e ir para a direção certa. Sim, Em Pai. nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos guie de volta para casa, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os projetos, os planos, os sonhos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Obrigado, casal lindo. Muito obrigado. E você que está aí nos assistindo, se esse conteúdo foi relevante para você, se tocou na sua vida, por favor, compartilhe. Não, a gente aqui não está nem aí para likes ou para número de visualizações. A gente está preocupado em essa mensagem a chegar na pessoa que precisa ouvir. Porque isso aqui é o nosso ministério e a gente está aqui para servir o Senhor Jesus. Se esse conteúdo foi relevante, talvez não para você, mas para alguém que você sabe, Isso. compartilhe. Não deixe que... Pega agora isso aí e compartilha esse conteúdo para o cara, para a menina, para o menino que precisa ouvir isso, ok? Deus te abençoe e fica com Jesus.